E aí, pessoal, tô voltando aqui com um vídeo aqui, vídeo de dica. Como eu tô em alguns grupos de curso, eu vejo que muitos têm dificuldade na parte da remoção de componentes. Muitos danificam a placa removendo com a estação de solda, com a estação de ar. E eu venho fazer esse vídeo aqui para ajudar alguém que tenha dificuldade nesse tipo de procedimento. Vou estar removendo aqui alguns componentes com ferro de solda, para já deixar uma dica já para quem tem dificuldade nesse tipo de procedimento. Que eu estou utilizando a estação Quico T12. Essa estação eu estou usando em 380 graus. Vou fazer a remoção de alguns componentes. Vou começar por esse capacitor. Vamos dizer que esse capacitor ele estaria em curto. Eu identifiquei, fiz toda a análise na placa, identifiquei que esse capacitor estaria em curto. Para não remover ele no soprador térmico e dar mais calor na placa, eu sempre opto por remover ele com ferro de solda. Remover e colocar componentes pequenos assim com ferro de solda. Aqui tem duas formas de eu remover esse capacitor. Eu poderia remover ele encostando o ferro de solda de lado e arrastando para o lado, ou eu também poderia localizar a parte GND da placa e tá fazendo por outro lado, levantando o outro lado. Por exemplo, aqui essa parte é o GND, ó. Esse lado do capacitor é o GND da placa. Então, como o outro lado é o positivo, ele tem menos massa, ele é mais fácil de romper, eu iria por esse lado, ó. Encosto o ferro de solda para o estanho entrar em fusão e levanto. Quando eu levanto o lado GND, como ele tem mais massa, ele demora mais a entrar em fusão. Então o capacitor ele vai danificar um pouco. Nesse caso, esse procedimento já é para você remover um capacitor que está danificado, entendeu? Ele vai ficar uma parte dele aqui na placa, ó. Você vem com o ferro, ó, passa. Pronto para colocar o outro capacitor, um capacitor que seria bom, né? Aqui no caso eu vou estar fazendo um vídeo só de remoção. Para colocar os componentes com ferro de solda eu vou fazer outro vídeo depois, hoje, amanhã. No caso aqui eu retirei um capacitor. Esse capacitor ele estaria com problema, teria removido e pronto para adicionar um novo capacitor. Resistor, filtros que estão em séries, eu costumo utilizar o ferro de lado, entendeu? Eu vou remover esse resistor que está aqui do lado do capacitor. Eu não posso ir só de um lado e levantar, porque vai danificar, pode danificar a pad do resistor ou até mesmo a placa. Então eu vou encostar de lado, vi que os dois lados entrou em fusão, venho com a pinça e levanto o capacitor, o resistor. Resistor saiu sem ser danificado e a placa também continuou sem ser danificada, ó. Tudo ok. Nesse caso já removi capacitor, resistor. Vou remover esse diodo. O diodo, por ser maior, você vai remover ele em duas etapas, entendeu? Primeiro eu começo sempre pelo lado positivo, ó. Vou levantar um pouco esse diodo. Às vezes eles danificam, mas lembrando, esse procedimento é feito para componentes danificados já. Ó, vou levantar um lado, ó. Vou levantar primeiro a estação entrou em standby. Só esperar ela levantar novamente a temperatura. Ó, vou no lado positivo. Entrou em fusão. Entrou em fusão, levanto o diodo, ó. Levantei. Caso vai danificar um pouco por conta de, como disse, esse procedimento é feito para componentes danificados na placa, para não danificar a placa. Ó, vou no lado GND agora, entrou em fusão, pronto, ó, removi o diodo, ó, sem danificar a placa ficou intacta, não dei calor excessivo na placa ao ponto de danificar outros setores. E aqui está pronto para colocar o novo componente. Vou dar uma limpeza aqui para ter uma noção melhor, né?
Vou botar um pouco de tinta. Vou com esse cotonete sujo mesmo, que é só uma limpeza, só para ter uma noção melhor. Ó, todos os componentes foi removido, não foi danificado nada na placa. Pronto, aqui eu vou fazer uma remoção de alguns resistores nesse local, ó. Geralmente você identifica uma malha dando OL, você vê que tem um resistor em série, ou ela tá dando um valor na condução reversa acima do normal, né? Fora dos parâmetros. Você vai no resistor, verifica o outro lado do resistor, viu que tá dando valor ok, então o problema é o resistor que tá com um valor alterado, né? A resistência dele aumentou, então você teria que fazer a substituição. Aqui eu faria da mesma forma, ó, que eu removi que eu uso para remover bobina, não utilizando de lado o ferro, utilizando o ferro em cima do componente, pegando os dois lados do componente, ó. Ó, removido, resistor removido, novamente outro, o segundo aqui, ó, de baixo, encosta o ferro em cima, removido novamente, outro resistor, dois resistores removidos. Vou remover um capacitor desse. Vamos supor que esse capacitor está em curto. Eu posso utilizar a técnica de levantar ele por um lado, ou eu posso remover ele de lado. Se eu tiver chance de utilizar o ferro de lado aqui, ó, sai bem fácil, ó. Removido já. Fazer a limpeza dos pads. Pronto, todos os componentes você consegue remover só com o ferro de solda, sem precisar dar calor excessivo na placa para remover com a estação de ar e podendo correr o risco de danificar a placa, né? Então no caso aqui eu vou remover pronto, vamos remover esse diodo. Esse diodo ele tá, você não tem acesso às pads dele, mas você pode utilizar a mesma técnica. Como ele é pequeno, tem espaço, você pode colocar um pouco de fluxo ou pasta, né? E colocar um pouco de estanho na ponta do ferro para dar um aquecimento maior. Vai de lado, sai, ó, tranquilo. Ou se você não tiver acesso ao lado dele, como esse, você pode colocar do lado positivo também, ó. Vai do lado positivo, ó. Pode só quebrar ele, ó. Vai do lado positivo, aquece um pouco e levanta, ó. Ele sai sem danificar nem o pad, ó. Vou colocar só um pouco de fluxo para fazer uma limpeza melhor. Ó, vou estar postando mais vídeos de dica assim, para ajudar quem está iniciando na área. Ó, removido com sucesso os componentes com o ferro de solda. Lembrando, eu vou fazer um vídeo colocando componentes com ferro de solda também, hoje ou amanhã. Só aguardar. Pronto, você quer remover uma blindagem dessa? Você também consegue remover só com o ferro de solda, sem precisar utilizar a estação e dar calor excessivo próximo a conectores, ó. Aqui tem essa placa, é um Moto G4, aqui tem um conector do fone de ouvido, né? Onde é conectado o flex do fone de ouvido. Aqui tem a da câmera. Então, você pode remover essa blindagem só mesmo com o ferro de solda, ó. Acrescenta um pouco de estanho. Tem gente que faz utilizando o estanho de baixa fusão, no caso aquela solda salva chip, também funciona. Mas aqui eu utilizando a outra ponta, que seria uma ponta maior, ponta faca, sairia bem mais fácil. Mas aqui dá para tirar tranquilo também. Vou levantar um pouco a temperatura, colocar em 420 graus,
Encosta o ferro deitado também, ó. Espera um pouco, deixa aquecer um pouco. Já vi que entrou estanho para baixo dos componentes de baixo da blindagem. Isso na hora da limpeza dá para fazer tranquilo. Blindagem, como ela é soldada no GND, ela demora um pouco mais a entrar em fusão. Então, ó, levantou, ó. Vai ficar um excesso de solda, mas aqui você passa o ferro limpo, ó. Puxa tranquilo. Ó, que você removeu uma blindagem, teve acesso aos componentes de baixo sem ter necessidade de utilizar o soprador térmico, né? Remover esse daqui também. Ó, acrescenta um pouco de estanho em cima, não precisa colocar estanho de lado, que é apenas para o calor ser distribuído melhor na blindagem. Coloca um pouco de fluxo. Vou lá novamente com o ferro deitado, ó, novamente deitado. Não pode colocar só a ponta, tem que colocar ele deitado, que é para entrar em fusão mais rápido. Como você está fazendo isso numa parte GND. Ó, mexe um pouco, ó, verifica se já entrou em fusão. Ó, quando você vê que entrou em fusão, ele vai sair tranquilo. Ó, soltou, só levantar, ó. Soltou um lado, soltou o outro. Levantou, pronto. Tem acesso já aos componentes que estão embaixo da blindagem. Tá aí, dica para remover componentes, dica para remover blindagem, só com ferro de solda. Vou dar umas dicas também de trocar FPC, mas isso vem futuramente, em próximos vídeos. Eu vou com um pouco de excesso de solda aqui, eu vou remover esse excesso de solda. Que é uma placa sucata, eu não estou tomando cuidado como você tem que tomar na placa de cliente, mas só para remover aqui, ó. Remover um pouco de solda que ficou aqui. Pronto. Então, eu vou dar uma limpeza aqui no local para você ter uma noção de como ficou, né? Tá aí, ó, blindagem removida com ferro de solda. Isso, eu tô utilizando ponta fina. Se você for utilizar essa ponta, ó, ponta faca maior, você consegue remover blindagem bem maior como essa, ó. Eu já removi até blindagens bem maior, blindagem grande mesmo, só com essa ponta. Mas a blindagem não vai sair 100% para você recolocar ela. Ela vai entortar um pouco. Então aí, ó, removido blindagens. Feito limpeza de solda que tinha caído aqui um pouco. Remoção de componentes, tudo com ferro de solda. É isso aí, esse foi mais um vídeo. Como já falei, futuramente eu vou estar postando mais vídeos de dicas com ferro de solda, com soprador térmico, em procedimentos simples, mas que quem está começando tem dificuldade. E só inscrever no canal aí, aguardar os próximos vídeos de dicas também. Que qualquer dúvida também pode chamar no direct, no Instagram. Eu vou deixar também um link na descrição. E vou deixar também o WhatsApp na descrição aí para quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida. Quem for da região que quiser mandar aparelhos para reparo também, para lojista, eu faço reparo para lojista também com preço reduzido e com garantia. Valeu, até o próximo vídeo.